Imagine a seguinte cena. Buenos Aires, 1º de dezembro de 2001. Você é um cientista da computação. Passou 20 anos construindo uma carreira, economizando com cuidado e fazendo tudo certo. Você tem $77 mil americanos em sua conta bancária, não pesos, mas dólares. Você escolheu especificamente economias denominadas em dólares, porque observou as crises inflacionárias anteriores da Argentina e sabia que não devia confiar no peso. Sob qualquer medida, você está preparado. Esta manhã você liga ao noticiário e ouve duas palavras que definirão sua geração: El Corralito. O governo congelou todas as contas bancárias do país. Você pode sacar apenas 250 pesos por semana, o equivalente a $250 americanos, e nem um centavo a mais. Suas economias em dólares estão bloqueadas e intocáveis. O governo essencialmente colocou seu dinheiro em um cercadinho e jogou a chave fora. Você espera presumindo que isso será resolvido. Governos não simplesmente roubam economias de pessoas que seguiram as regras. Então, o novo presidente anuncia a pezificação. Cada conta em dólares no país será convertida à força para pesos a uma taxa de 4 pesos por dólar. Esta não é a taxa de mercado, é uma taxa imposta pelo governo. O mercado muda imediatamente para 4 pesos por dólar. No momento em que você consegue acessar seu dinheiro, seus $77 mil americanos tornaram-se o equivalente em poder de compra a cerca de $25 mil americanos. Você perdeu $52 mil americanos não por um investimento ruim ou uma quebra do mercado, mas porque o governo converteu suas economias a uma taxa que ele escolheu, enquanto a taxa de câmbio real era algo inteiramente diferente. 20 anos depois, aquele cientista da computação foi entrevistado sobre o que aconteceu. Ele disse claramente: dos $77 mil que eu tinha no banco, perdi 40 mil no Corralito. Aquele dezembro foi terrível. Havia protestos por toda parte. Ele tinha feito tudo certo. Tinha economias em dólares e planejou com antecedência, mas não importou. É isso que torna a Argentina o estudo de caso de sobrevivência financeira mais importante que a maioria das pessoas nunca examinou seriamente. Aconteceu em um país sofisticado, educado e de classe média, não em um estado falido ou zona de guerra. Este era um país que em 1913 tinha um PIB per capita comparável ao da Alemanha. Era um país que o FMI chamava de economia modelo apenas alguns anos antes do congelamento. Eu analisei a perícia, os depoimentos documentados, os estudos acadêmicos e as autópsias econômicas. O que a Argentina nos ensinou sobre quais ativos sobrevivem quando as instituições te traem não é o que a maioria das pessoas espera. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que funcionou, o que falhou e, crucialmente, como eram os sinais de alerta antes que alguém estivesse prestando atenção. Vamos começar com a autópsia. Aqui está como o colapso argentino pareceu por dentro, não por fora. Onde parece uma crise repentina, mas por dentro onde foi algo muito mais perturbador, um desastre em câmera lenta que as pessoas que importavam podiam ver chegando e escolheram não te avisar. A Argentina na década de 1990 foi, por todas as medidas oficiais, uma história de sucesso. O governo havia atrelado o peso ao dólar americano a uma taxa de câmbio de um peso era igual a $1 garantido por lei. A inflação, que atingira 5.000% anualmente em 1989, foi controlada. O investimento estrangeiro jorrou e o FSK-CMCIR chamou a TIS Argentina de modelo para o mundo em desenvolvimento. Por baixo, no entanto, o governo gastava mais do que arrecadava e tomava emprestado a diferença dos mercados internacionais. O peso forte tornou as exportações argentinas caras e pouco competitivas. A economia entrou silenciosamente em recessão em 1998 e nunca mais saiu. Em 2001, o desemprego estava acima de 20% e 40 mil empresas haviam fechado as portas. Agora, aqui está a parte que deve fazer você parar em meados de 2000 e 6 meses antes do Corralito. Já estava claro para os executivos dos bancos que o sistema bancário da Argentina estava caminhando para o colapso.
Evidências documentadas mostram que altos funcionários contataram discretamente seus maiores clientes corporativos e os alertaram. Esses clientes, grandes empresas e indivíduos ricos moveram imediatamente seus depósitos para o exterior fora da Argentina e fora de alcance. Enquanto isso, esses mesmos bancos continuaram recomendando que seus clientes de classe média depositassem mais. Mantenha seu dinheiro conosco, é seguro, diziam eles. Enquanto a porta de saída estava se fechando, os bancos ainda vendiam ingressos para pessoas que não sabiam que havia um incêndio. No momento em que os argentinos comuns entenderam o que estava acontecendo, 15 bilhões de dólares americanos, cerca de 20% de todos os depósitos, já haviam saído do sistema. A saída veio primeiro, foi organizada invisível e estava disponível apenas para pessoas com as conexões certas. Em 1º de dezembro de 2001, o ministro da Economia Domingo Cavallo anunciou o Corralito. Todas as contas bancárias foram congeladas. Os saques foram limitados a 250 pesos por semana, e as contas em dólares ficaram intocáveis. As pessoas que haviam sido alertadas já tinham ido embora. As pessoas que confiaram no sistema estavam agora dentro dele com a porta trancada atrás delas. A Argentina teve 5 presidentes em 12 dias. Então veio a pesificação. Todos os depósitos em dólares foram convertidos à força para pesos a 4 peso por dólar, enquanto o mercado mudava para 4. Em outubro de 2002, qualquer pessoa que ainda estivesse esperando para acessar suas economias havia perdido 50% de seu valor em dólares. Muitos passaram anos em batalhas judiciais para recuperar até mesmo quantias parciais. A maioria não conseguiu. Agora vamos falar sobre quem sobreviveu. Porque aqui que a Argentina se torna genuinamente diferente de todos os outros estudos de caso. Em maio de 2002, 6 milhões de argentinos participavam de uma economia paralela sem bancos, sem pesos e sem supervisão do governo. Ela processava um valor estimado de 400 milhões de dólares americanos em bens e serviços anualmente. Tinha sua própria moeda, suas próprias bolsas e seus próprios mecanismos de descoberta de preços. No seu auge, representava de 7 a 10% de toda a população argentina. Isso não foi o caos. Foi organização e funcionou. Quando o sistema monetário formal colapsou e os caixas eletrônicos se esvaziaram, a atividade econômica na Argentina não parou. Ela se reorganizou em torno da rede de trueque, a rede de troca, que é uma das maiores economias alternativas documentadas na história moderna. As origens remontam a 1º de maio de 1995, em uma garagem em Bernal, um subúrbio ao sul de Buenos Aires. 3 vizinhos, Horácio Covas Carlos de Sanzo e Rubén Ravera, começaram um pequeno experimento. Vizinhos se reuniam uma vez por semana para trocar bens que eles mesmos produziam: vegetais de horta, artesanato e comida caseira. Nenhum dinheiro ou banco estava envolvido. Eles criaram uma moeda local chamada crédito, uma nota impressa representando o valor do seu trabalho. Você trazia algo de valor, recebia créditos e gastava esses créditos no que os outros traziam. Ninguém previu o que aconteceu a seguir. No início de 2001, antes mesmo do Corralito atingir 500 mil de argentinos, já estavam trocando regularmente e até 1 milhão o faziam ocasionalmente. O New York Times cobriu uma única feira de troca de 1º de maio em Buenos Aires que atraiu 10 mil pessoas em um fim de semana. Isso não era marginal. Era uma adaptação predominante, já em andamento antes de a crise atingir o pico. Então chegou dezembro de 2001. Os bancos congelaram, os caixas eletrônicos esvaziaram. E milhões de argentinos que não conseguiam acessar seu dinheiro subiram nos botes salva-vidas da troca. 5.000 nós de troca se espalharam pelo país, com 60% deles em Buenos Aires e arredores. 6 milhões de pessoas trocavam comida, roupa, serviços de reparo, consultas médicas, trabalho odontológico, assessoria jurídica, carpintaria, encanamento e trabalho elétrico. Marcela Ricker, uma moradora entrevistada pela BBC, descreveu da seguinte forma:
Você oferecia o que quer que tivesse. Você poderia consertar uma máquina de lavar e ganhar 6 ovos por isso, ou fazer a contabilidade de alguém e eles consertariam seu carro. As habilidades que mantinham valor eram aquelas com utilidade tangível imediata, coisas que as pessoas precisavam naquele dia, independentemente do que o peso estivesse fazendo. Ana Lopes, uma psicóloga que havia perdido o emprego à fábrica do marido e suas economias, foi ao seu nó de troca local e ofereceu serviços profissionais. Em 6 meses, ela tinha 5 pacientes regulares e estava coordenando um novo nó de troca. Suas habilidades não podiam ser congeladas e não podiam ser convertidas por decreto governamental. Agora vamos para a análise pericial. Não teoria, mas resultados documentados de um colapso real da classe média em uma economia moderna. Primeiro, as habilidades com valor prático imediato foram a base da sobrevivência. Em um sistema onde os créditos substituíram os pesos, apenas o que as pessoas realmente precisavam comandava o valor de troca. A psicóloga, o encanador, o dentista e a mulher que fazia empanadas mantiveram renda inteiramente independente do sistema bancário. O valor deles vivia dentro deles. Nenhuma instituição poderia tocá-lo. Segundo, dólares físicos mantidos fora do sistema bancário foram a lição prática mais importante da Argentina. O corralito congelou as contas bancárias, mas não conseguiu alcançar o que estava sob os colchões ou dentro das paredes. Argentinos com notas de dólar físicas fora do sistema mantiveram o poder de compra total durante toda a crise. À medida que a taxa de câmbio mudava de 1 peso por dólar para 4, alguém com 10 mil dólares físicos via seu poder de compra local quadruplicar. É por isso que 2 décadas depois, quando circulam rumores de um novo corralito, os argentinos ainda sacam dinheiro imediatamente e o levam para casa. A memória institucional de 2001 está queimada na psique nacional. Terceiro, as redes comunitárias foram o ativo que ninguém planejou. O sistema de troca funcionou porque as relações existiam antes da crise. As comunidades que se organizaram mais rápido tinham uma infraestrutura social pré-existente. Pesquisas sugerem que cerca de 1/3 da população de Buenos Aires participou de assembleias de bairro durante a crise. Sua rede social não é um ativo secundário. Na Argentina foi a diferença entre comer e não comer. O que foi a 0 economias bancárias denominadas em pesos convertidas a uma taxa governamental, enquanto a taxa de câmbio real era algo totalmente diferente, e títulos do governo. A Argentina deu um calote em 81 bilhões e 3 bilhões de dólares americanos em dívida soberana. Em 31 de dezembro de 2001, o maior calote da história naquela época. Os detentores de títulos passaram anos em batalhas judiciais para recuperar centavos por cada dólar. As pessoas que emprestaram dinheiro ao Estado argentino de boa-fé foram orientadas a esperar na fila. A aritmética brutal é esta: um argentino de classe média com 77 mil dólares americanos. Em uma conta bancária saiu com aproximadamente 25 mil dólares americanos em poder de compra real. Um argentino de classe média que manteve 20 mil dólares americanos em dólares físicos fora do banco, construiu habilidades práticas e cultivou relacionamentos comunitários, saiu intacto. Aqui está o que me tira o sono. E não se trata apenas da Argentina. A Argentina no início do século XX estava entre as nações mais ricas do mundo. Buenos Aires era chamada de Paris da América do Sul. Em 1913, o PIB per capita da Argentina era comparável ao da Alemanha. Tinha profissionais instruídos, uma enorme classe média, terras férteis e recursos significativos. E ainda assim, em 1989, a inflação atingiu 5.000%. Em 2001, o governo confiscou as economias de seus cidadãos, não em algum lugar remoto mal governado, mas em uma sociedade de classe média sofisticada e educada, que tinha todos os motivos para acreditar que suas instituições eram confiáveis. O mecanismo que produziu o corralito não é exclusivamente argentino. O governo toma empréstimos além de sua capacidade de pagamento. A paridade cambial torna-se insustentável. E a fuga de capitais começa silenciosamente entre aqueles com acesso à informação. O governo, então, congela contas.
E a conversão e desvalorização destroem as economias da classe média, enquanto os conectados já saíram. Tome a Turquia como exemplo. Entre 2020 e 2022, o presidente Erdogan demitiu 3 presidentes de bancos centrais e os substituiu por leais que cortaram as taxas de juros, mesmo com o aumento da inflação. Por qualquer padrão ortodoxo, a medida era analfabeta financeira, mas era politicamente conveniente. A inflação atingiu 36% até o final de 2021 e a lira perdeu 44% de seu valor apenas naquele ano. Em meados de 2022, a inflação anual havia chegado a 78%. Os preços dos alimentos dobraram e os custos de transporte subiram mais de 100%. As reservas cambiais líquidas do Banco Central tornaram-se negativas. O banco estava pegando reservas emprestadas de instituições domésticas apenas para relatar um número positivo no papel. Os turcos que entenderam o que estavam vendo mudaram para dólares físicos, euros e ouro. As lojas começaram a precificar mercadorias em dólares americanos. No momento em que a maioria das pessoas sentiu todo o impacto, a saída informada já aconteceu. Olhe para o Líbano durante anos antes de 2019. Os bancos libaneses ofereceram juros de 10 a 15% em contas em dólares. Isso não é sinal de um sistema saudável. É sinal de um sistema subornando as pessoas para ficarem dentro dele. Isso deveria ter sido um alerta visível, mas não foi lido como tal pela maioria das pessoas. Quando a crise estourou, a libra libanesa colapsou de 1.500 por dólar para 90.000 em 2023. Uma perda de 98% no poder de compra em 4 anos. Depositantes com contas em dólares viram-nas convertidas em libras à taxa oficial. E depois assistiram a essa taxa tornar-se sem sentido. Aqueles com dólares físicos fora do sistema sobreviveram. Aqueles dentro dele, não. Os dados estão sempre lá, mas a maioria das pessoas não está olhando para os dados certos. Volte àquele cientista da computação, $77.000 e 20 anos de economia cuidadosa. Ele economizou em dólares especificamente porque aprendeu com o passado da Argentina. Por todos os padrões razoáveis, ele se preparou. E em 1º de dezembro de 2001, nada disso foi suficiente, porque cada dólar que ele possuía estava dentro de um sistema que poderia ser congelado com um telefonema de um ministro do governo. O protocolo argentino é a resposta para essa vulnerabilidade específica. Não é fantasia de sobrevivencialista ou paranoia. Consiste em 5 coisas documentadas que realmente funcionaram. Primeiro, construa habilidades que não podem ser congeladas. Identifique 1 ou 2 habilidades práticas que produzam valor imediato, independentemente da infraestrutura financeira, preservação de alimentos, conhecimento médico básico ou um ofício físico. Ana Lopes não parou de ser psicóloga quando a crise atingiu. Ela tornou sua habilidade portátil. O governo podia congelar a conta dela, mas não podia congelar o que ela sabia. Segundo, mantenha dinheiro físico em uma moeda estrangeira estável fora do sistema bancário. O número na sua conta não é dinheiro, é um direito ao dinheiro, mediado por uma instituição que pode congelá-lo ou convertê-lo. O cientista da computação tinha economias em dólares, mas não foi suficiente porque estavam dentro do sistema. Aqueles que mantiveram dólares físicos mantiveram o poder de compra total. Terceiro, construa sua rede comunitária. Antes de precisar dela. A rede de troca funcionou porque as relações existiam antes de dezembro de 2001. Cada vizinho que você conhece e cada relacionamento de confiança que você constrói. Agora é capital social que funciona como capital financeiro quando as instituições falham. Quarto, desenvolva alguma capacidade de produção de alimentos. Você não precisa de uma fazenda. Hortas comunitárias em lotes urbanos alimentaram bairros durante a crise. Mesmo a produção em pequena escala oferece segurança independente das cadeias de suprimentos. Quinto, entenda o que você realmente possui. Cada ativo que requer validação institucional, contas bancárias, títulos ou pensões, carrega o risco corralito. Uma posição genuinamente resiliente
Inclui ativos que não precisam de nenhuma instituição funcional para serem alcançados dinheiro físico, metais, terra e habilidades. Se o cientista da computação tivesse mantido pelo menos 20 mil dólares americanos em dinheiro físico fora do banco, ele teria tido acesso total em 2 de dezembro. A classe média argentina não era ingênua. Eles seguiam as regras. Economizaram no sistema formal e fizeram exatamente o que cidadãos responsáveis deveriam fazer e foram pesificados. Ana Lopes sobreviveu porque tinha algo que o governo não podia alcançar: o conhecimento em sua cabeça e a confiança de sua comunidade. A questão não é se você será afetado pela instabilidade financeira, mas se você terá se posicionado antes que o sinal apareça no caixa eletrônico. Se esta análise pericial mudou a maneira como você vê a estabilidade das instituições modernas, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Comece a plantar as sementes para o seu futuro hoje. O próximo tesouro de insights será aberto em breve.